Olá pessoal, Thiago Belotti aqui de novo, agora em qualidade de vídeo aceitável. Hoje eu vou falar para vocês do livro Open, biografia do ex-tenista André Agassi. É um livro que eu gostei tanto que eu comprei duas versões. Eu não gosto de livro traduzido, eu não gosto de nada traduzido, mas quando o livro saiu, ele não tinha em inglês disponível, então eu comprei em português que eu estava doido para ler. Depois peguei a minha cópia em inglês e li de novo. Eu li algumas biografias esportivas, ou biografias em geral. São livros quase jornalísticos, assim, é bem chatinho de ler, não é o tipo de livro que eu gosto. Mas esse livro ele entrou na minha lista dos tops 10. Eu sou um pouco suspeito para falar por quê. Primeiro, eu estou na casa dos 30. Segundo, eu joguei tênis quando eu era adolescente. Deixa eu explicar. Se você está na casa dos 30 e você jogou tênis quando você era adolescente, significa que você jogou tênis nos anos 90. E nos anos 90, André Agassi era, sem dúvida, o tenista mais rockstar, ele era rebelde, usava umas roupas coloridas, cabeludo. Era impossível você gostar de tênis e não gostar do Agassi. O livro ele começa pelo fim. Ele começa pelo último jogo, pela última vitória da carreira dele, que foi contra o Baghdatis, um cara que era top 10 do mundo. Foi no US Open de 2006. O Agassi estava já velho, né? 36 anos para tênis é considerado bem velho. E ele conta que ele estava destruído desde o começo do jogo, as costas dele doendo, o pulso doendo, as pernas. Ele conseguiu vencer, aí na rodada seguinte ele perdeu e aposentou do tênis. E aí depois ele volta para o começo, ele volta para quando ele tinha 7 anos de idade e começou a jogar tênis. Aí entra a questão do pai dele, o Mike Agassi. Ele amarrava raquetes de ping-pong na mão dele quando ele era bebê. E ele montou uma máquina, essas máquinas que jogam bolinhas pro cara rebater, e ele alterou o motor da máquina de forma que as bolas iam 2 ou 3 vezes mais rápido. E o Agassi chamava essa máquina de dragão. Tinha que bater 1000 bolinhas por dia. Era uma coisa de louco, assim. 7 anos de idade ele estava rebatendo bolinha. Era realmente obsessiva a ideia do pai dele de transformar o filho num campeão. Depois a gente vai percebendo que ele era doidão mesmo, assim, o Agassi ficava em segundo no torneio, o pai quebrava o troféu, ele não tinha um temperamento muito controlado, então ele caía na porrada no trânsito, enfim, era um cara violento, um cara difícil. E aí com 13 anos, é o primeiro grande trauma da vida do Agassi, que é quando o pai dele manda ele para uma escola de tênis na Flórida, uma academia de tênis, um cara chamado Nick Bollettieri, que foi até técnico do Agassi. O livro inteiro fica na dúvida se o Agassi odeia ou ama esse cara, porque quando ele foi para essa academia, ele era um rebelde, assim, doidão, de pintar o cabelo de rosa e pintar a unha de preto, ir para as partidas oficiais de calça jeans. O cara era doidaço, só que ele era o maior talento da academia, então o Nick, ao mesmo tempo que pegava no pé dele e tentava discipliná-lo, ele fazia vista grossa porque ele sabia que ele tinha um futuro campeão lá. E os dois se odiavam, mas ao mesmo tempo um precisava do outro. E ele vai contando como foram os primeiros anos na academia, até que ele entra para o circuito profissional. Aí você começa a pegar o tom do livro, a principal palavra para você descrever esse livro, descrever a vida do Agassi é contradição. Por quê? Ele passa o livro inteiro falando que ele odeia tênis. Odeia o cheiro da bola, odeia todo o protocolo que você tem que seguir nas partidas, enfim, que é a maior desgraça que aconteceu na vida dele, foi uma coisa que ele foi forçado a fazer, e ao mesmo tempo é o que transformou ele no André Agassi, ou seja, hoje ele é bilionário. Então ele odeia tênis, ele ama tênis, ele odeia tênis, ele ama tênis, e ele passa o livro inteiro nessa dicotomia. Isso é legal, porque você lê, por exemplo, uma biografia do Pete Sampras, e é um saco, ele fala coisas genéricas e clichês como desde pequeno eu sabia que tênis era o meu destino e sempre a primeira vez que eu bati numa bola eu sentia um prazer na minha alma. E o Agassi não, ele fala que eu odiava bater bolinha, sabe? Eu queria matar meu pai. Outra coisa muito interessante que o Agassi fala, a maneira como ele não sabia lidar com as derrotas. André Agassi sempre falou que ele trocava 3 Grand Slams que ele ganhou para não sofrer aquela derrota X, que acabou com ele. Então ele tem uma memória muito clara
dos pontos que foram os mais doídos dele perder, das derrotas que, né, fizeram ele querer abandonar a carreira. Ele conta uma vez que ele foi para o quarto de hotel e quebrou todos os troféus dele. As vitórias, as conquistas, ele nunca deram um prazer proporcional à agonia e à tristeza que ele sentia quando ele perdia. Ele também tinha a fama de ser meio amarelão, porque ele não ganhava um Grand Slam. Existem 4 Grand Slam, que é o French Open, que é o Roland Garros, o Australian Open, o Wimbledon e o US Open. O Jim Courier já tinha vencido um, o Michael Chang já tinha vencido, que eram os rivais dele na época, o Pete Sampras já tinha vencido, e o Agassi vencia torneios menores, mas não conseguia ganhar um Grand Slam. E ele foi ganhar logo no mais importante de todos, que é o Wimbledon, que era um torneio que ele odiava. As 2 primeiras vezes que ele jogou lá, ele foi eliminado na segunda, terceira rodada, tomou uma surra, e prometeu para o treinador dele que ele jamais jogaria em Wimbledon de novo, que ele odiava usar roupa branca e ter que, né, cumprimentar a rainha e toda aquela formalidade que ele achava que ele odiava jogar na grama e que não ia mais jogar em Wimbledon. De repente, em 1992, ele vai lá e fatura o campeonato. Aí, de vez, o Agassi explodiu para o mundo. A vida dele entra de novo naquele vai e vem, né? Ele tá por cima, tá por baixo, tá bem, tá mal, quase um bipolar. E aí ele começa a falar de vários aspectos, não só de tênis, ele fala dos relacionamentos dele. Ele foca em 3, com a Barbra Streisand, que foi escandaloso, porque ela era bem mais velha do que ele e tal. O casamento com a Brooke Shields, que não deu certo, basicamente porque, segundo ele, ela era Hollywood demais, e ele era um tenista, e ela nunca gostou de tênis, e ele nunca gostou da vida hollywoodiana. E depois a Steffi Graf, considerada por muitos a maior tenista de todos os tempos. Steffi Graf jogava muito também nos anos 80 e 90, ela ganhava tudo. Hoje os dois têm 2 filhos, devem ser aí duas máquinas de jogar tênis, se a genética ajudar. Então essa é a parte amorosa no livro que ele conta. E também, claro, muito tênis. Depois de Wimbledon ele caiu, ele deixou o sucesso para a cabeça dele, começou a engordar. Ele é um cara que adorava fast food, por exemplo. Então, quando ele ganhava um campeonato, ele ficava comendo merda durante semanas. E aí ele conta que ele conheceu o treinador dele, o Gil Reyes, que é o cara que revolucionou a maneira como ele treinava, porque o Agassi ele era doidão. E ele treinava correndo montanha. Ele subia umas montanhas, destruindo o joelho e as costas dele. E aí, quando ele conheceu esse Gil fez todo um esquema de nutrição, de treinamento, que deixou o Agassi em forma. Até que chegou 94, 95, onde começou a grande rivalidade Agassi-Sampras, que foi a rivalidade mais legal do tênis. Foi, se bobear, melhor do que Connors contra McEnroe. Sampras é considerado por muitos o maior tenista de todos os tempos, aí junto com talvez o Federer. E ele fazia gato sapato do Agassi. Em algumas finais o Agassi conseguia ganhar dele, mas o Sampras era a pedra no sapato do Agassi, e eram as derrotas que mais doíam. Principalmente em 1995, é uma parte bem legal do livro, onde ele estava bitoladão, assim, ele estava totalmente psicopata, treinando, levando a sério, dormindo na hora certa, estava jogando o melhor tênis da vida dele. A grande motivação, na verdade, era derrotar o Boris Becker, que durante uma partida com o Agassi ficava mandando beijinho para Brooke Shields, a mulher do Agassi na época, e o Agassi ficou puto com isso. Eu quero pegar o Becker no US Open e tirar o Becker do US Open. E foi o que ele fez. Ele acabou com o Becker. E aí o que aconteceu? Ele chegou na final, ele estava a, 30 jogos sem perder, uma coisa absurda. Não sei, 30, 60, era uma marca ridícula, assim, uma marca inédita no tênis. E, acabou de conseguir o grande objetivo, que era destruir o Becker. E aí pegar o Sampras na final parecia, não, essa é minha, essa eu levo. E aí o Sampras, que estava vindo de uma lesão, acaba com o Agassi naquele US Open de 95. E o que fez o Agassi entrar numa depressão feia. E de lá a carreira dele assim foi pro buraco. Ele foi caindo no ranking por causa de uma derrota. Ele ainda estava bem, ele estava em forma, ele estava na idade auge para jogar tênis. E ele foi caindo, e foi para 250 do mundo, uma coisa assim patética para alguém que já foi número 1, a ponto dele
pensar em largar a carreira, mas o Agassi é sempre dessas, de vai e volta, vai e volta, vai e volta, da contradição, né, da dicotomia, e ele resolveu voltar de uma maneira muito humilde. Ele foi jogar os Challengers, que são os torneios para quem está lá embaixo no ranking, tentando se classificar para os Grand Slams ou para os torneios mais importantes. Como o Agassi era um ex-campeão, ele conseguiria convite para esses campeonatos com facilidade. Ele falou, não, eu vou jogar os Challengers, eu vou, né, me classificar aos pouquinhos, voltar aos pouquinhos. E aí ele conseguiu uma coisa que ninguém acreditava, que é ser o cara mais velho a chegar ao posto número 1 do mundo. De novo, ele foi número 1 várias vezes, não tanto quanto o Sampras, mas ele chegou ao posto várias vezes. E voltou a jogar tênis bem pra caramba depois de anos sumido. Então, no final dos anos 90, até 2003, 2004, o Agassi estava arrebentando. E isso já com uma certa idade. Então isso só mostra que, se ele fosse um cara com a cabeça mais equilibrada, talvez ele tivesse sido o maior tenista de todos os tempos. Mas ele era muito doidão, as derrotas deixavam ele muito abalado, e isso influenciava o jogo dele. O Sampras não, o Sampras era um robô. O Sampras perdia, tô chateado, perdi, bum, vamos para a próxima. O Agassi não, o Agassi ficava destruído. E que mais? Aí tem muita coisa legal, uma das coisas mais divertidas no livro é quando ele fala da peruca que ele usava, porque no começo dos anos 90 ele era cabeludo, né, loirão, cabeludão, meio Axl Rose, assim. Só que ele começou a ficar careca, não queria que o mundo soubesse, começou a usar peruca. Ele usava uns 40 grampos para a peruca não cair. Tem até uma parte muito engraçada que o irmão dele estava colocando os grampos no cabelo dele a primeira vez que ele tentou usar. E aí ele chegou pro irmão e falou, cara, você acha que esses grampos vão segurar durante o jogo? O irmão dele falou para ele, não, deve segurar, é só você tentar não se mexer muito. Então o Agassi, ele sofria com essa coisa da imagem. Depois que ele conquistou, ele fez até uma propaganda para Canon em 90, 91, onde ele falava, image is everything, ou seja, imagem é tudo. E a mídia caiu matando em cima dele, dizendo que ele era um cara sem substância, que era só imagem, que era só estética, né, que ele não tinha jogo. E isso ficou marcado na imagem dele até ele resolver desencanar e raspar a cabeça. Em 94, 95 ele apareceu carecão pro mundo. Ele ainda era doidão, ele usava umas bandanas na cabeça, um cavanhacão, parecia um pirata. Mas aí ele começou a amadurecer. Você via que era outro Agassi. Tem também a questão do jogo dele, que é interessante, porque o Agassi ele nunca teve o melhor serviço. Ele nunca foi um cara muito imponente fisicamente, mas ele tinha o melhor retorno da história do tênis, né? Não importa com quem ele estava jogando, o cara podia ter um saque assim mortal. O Agassi sabia devolver a bola, ele tinha uma devolução perfeita, e muitos falam que ele tinha o melhor forehand assim, já visto também no esporte, que ele não batia com muito spin, era uma bola baixa, né, rasante assim, seca e rápida. Então ele era um cara legal de ver jogar, porque ele jogava tênis como um boxeador. Ele cansava o adversário, jogava ele para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá e matava um ponto. O cara não ia de exaustão mesmo. Já um cara que nem o Sampras, ele sacava a bola a 140 km por hora na linha, o outro se matava para devolver, ele mandava do outro lado, pronto, ponto. Então por isso que o Pete Sampras era chamado pela mídia de Boring Pete. Pete entediante. E o Agassi não, o Agassi era legal de ver, os jogos dele eram empolgantes. Então, é um livraço. A não ser que você odeie tênis, e sabe, não tem a menor ideia de quem é André Agassi, não tá nem aí realmente pode ser que não seja um livro para você. Mas se você tem algum interesse no esporte, já ouviu falar dele, leia Open que você não vai se arrepender, é um livro muito legal. É isso, pessoal. Um abraço para todos. Até a próxima.